Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa apresentação. Espero que todos possam aproveitar bem esse resumo do que tem acontecido no nosso país ultimamente, né? Então, vocês estão vendo bem aí? Vocês estão ligados, estão vendo a apresentação? Sim, Sim. Então, olha, esse material foi compartilhado do site do governo federal, chamado Vamos Ver. Foi publicado em 1º de abril e atualizado no dia 3. Hoje já é dia 9. É que nós não pudemos fazer essa apresentação com a atualização do dia 8, porque requereu um pouco de tempo para a gente atualizar, tá? Vocês podem anotar isso, vocês sempre podem acessar esse site do governo federal. Vamos falar um pouquinho sobre crédito, tá? Do que se trata, né? São 706 milhões para o Programa de Fomento a Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas. É o FAT. O que é o FAT? O FAT é justamente isso, é um fundo de assistência ao trabalhador, né? É um fundo especial destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego e financiamento do Programa de Desenvolvimento Econômico. Esse é o tal do FAT. Acho que todos conhecem. Aí ele destinou ainda mais 100 milhões para o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Qualquer um desses programas pode nos interessar. 2,3 bilhões para o Programa de Geração de Emprego. Olha aí, esse é o Projeto Urbano. 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Dentro do nosso ramo de atividade, isso pode não interessar muito, mas pode interessar particularmente para algum dos participantes. Tem 30 milhões para o Programa de Financiamento da Aquisição de Veículos de Aluguel. É para o taxista. Se alguém aí, por acaso, estiver no ramo de táxi, isso daí pode interessar. Como é que ter acesso, né? É muito simples, isso tem que entrar em contato com o banco, porque esses recursos estão sendo administrados pelos bancos parceiros do FAT. O que é o banco parceiro do FAT? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, esses são os principais bancos que têm a parceria do FAT. Eles recebem esses recursos e podem repassar para os seus clientes, depois de analisado efetivamente o crédito de cada um. Então, Caixa Econômica, como eu disse antes, Banco do Brasil e BNDES fornecerão ajuda adicional para as empresas atravessar a parte mais difícil do combate à. Na Caixa, são 5 bilhões para agronegócios, com foco em custeio e comercialização. 3 bilhões para a parte de sanidade e saúde, casas e hospitais conveniados ao SUS. Mais 40 bilhões para capital de giro. Aqui nos interessa muito, particularmente. Tem 18 a 20 bilhões para as empresas de comércio e serviço, com carência de 60 dias. E 30 bilhões para a compra de carteira dos bancos. O que é isso? Compra de carteira dos bancos é irrigar o mercado com mais dinheiro. A carteira dos bancos já está lotada, não tem mais recurso para
financiar ninguém e o governo irriga comprando parte das carteiras e o banco tem recursos novamente para financiar as pessoas interessadas. No Banco do Brasil, o Proger são 5 bilhões de renda originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e 3,5 bilhões para empresas com até 10 milhões de faturamento. Aqui é um outro lugar que pode nos interessar particularmente. No BNDES, nós temos 40 bilhões em créditos para folha de pagamento, 5 bilhões para micro e pequenas empresas, 11 bilhões para operações indiretas e 2 bilhões para a saúde. Como ter acesso? Na Caixa, a contratação pode ser feita 100% online na página eletrônica do banco. O BNDES e o Banco do Brasil definirão forma de acesso em breve. Bom, já definiram. Vocês devem entrar em contato com o seu banco, que eles já estão promovendo créditos às empresas interessadas. Sim, sempre com análise do crédito de cada um. Porque o BNDES repassa o dinheiro ao banco operador e o banco operador é que vai fazer a regra do crédito ao seu cliente. Não se esqueçam de se cadastrar em tempo, de pedir esse financiamento, porque os recursos são altos, mas finitos, porque crédito para folha de pagamento já é muito rápido que o banco pode fazer. E o crédito para micro e pequenas empresas também é muito pequeno, né? Desde que todo mundo vai querer, né? Então acaba logo. Então é bom procurar logo esses créditos e se cadastrar para obtenção. Então, são empresas médias e grandes, poderão deixar de pagar por 6 meses o valor da amortização de suas operações de crédito, devidas ao BNDES. Se ninguém tem dívida com o BNDES, esquece, isso não é nada. Se alguém já tem uma dívida com o BNDES, então isso é uma fonte de recurso para o seu caixa. Vai deixar de pagar por 6 meses o valor da amortização de suas operações. Isso é feito diretamente com o BNDES, quando a operação tenha sido direta. Então, tem que solicitar diretamente ao BNDES para fazer essa postergação por 6 meses. Quando teve a participação de um banco, então as empresas devem fazer a solicitação ao banco intermediário. Ficou claro, né? Desburocratização. Que nome bonito, hein? Se a gente pudesse ficar mais tempo com essa desburocratização, seria maravilhoso. Então, o que acontece? Muitas empresas têm certidões negativas de débito e também têm certidões positivas com efeito negativo de débito. Isso daí vai ficar prorrogado por 90 dias, a validade dessas certidões, por conta de não estar precisando fazer novas certidões durante esse período da Covid-19 aí, né? Como é que tem acesso? Isso está na portaria conjunta 555 da Receita Federal. Se você está vendo aqui, que isso está em azul,
Você clicando nesse lugar, você abre a portaria. Deixa eu ver se está abrindo aqui para mim. Está abrindo. Então, você chega na portaria e vê como é que se faz isso. Né? Olha aqui, tem uma portaria que prorroga o prazo de validade das certidões. Isso já é direto, viu? Isso já é direto, você não precisa se preocupar. A, a sua certidão negativa ou a positiva com efeito negativo já está vigorando para mais 90 dias. E agora, como é que eu saio disso aqui? Da ESC, seu não fala. Ou clica de novo lá em cima na apresentação que também vai. Eu não estou enxergando onde está o PowerPoint do senhor. Se estiver aparecendo o ícone do PowerPoint, é só apertar que ele volta para a apresentação. Esse aqui? Não, do PowerPoint. Diminui esse daí, se eu não falo. Ó, o Diego está ajudando. Obrigada, Diego. É Alt mais Tab. Troca. Pronto, Troca a tela. pronto. Beleza. Oi. Tem mais uma iniciativa interessante, que é, enquanto durar esse período de calamidade pública, as empresas podem alterar o regime de trabalho dos seus colaboradores, por iniciativa própria ou por acordo, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 48 horas. O que é isso? Tem vários pontos aqui, né? Se você quiser reduzir o regime de trabalho, então, tem várias fases, até 25% das horas, até 50% das horas, até 70% das horas. E, além disso, tem outros meios de fazer. Vamos olhar. Essas medidas abrangem, inclusive, as questões relacionadas ao pagamento de 1/3 de férias. O que vem a ser isso? Você coloca o seu funcionário em férias, mas meramente para substituir as férias dele do período que ele tiver direito ou até o prazo do final desse ano. 1/3 das férias você poderá pagar quando ele retirar as férias efetivamente, ou até o final do ano você pode pagar esse 1/3 das férias. Você não paga agora. Agora você só compensa o período de férias, você dá as férias para ele agora e ele repõe quando a empresa quiser, tá? Dentro do período de um ano. Isso também está vigindo na medida provisória 927. Vocês podem consultar, mas isso é bem prático e bem rápido, tá? É só fazer um acordo com o funcionário, dizendo, olha, você vai ficar de férias e eu só vou te pagar 1/3 das férias quando você tiver direito ou quando nós pudermos te pagar isso daí até o final do ano. Então, para a redução da jornada de trabalho, nesse contexto do benefício emergencial, haverá preservação do valor do salário pago pela empresa. O que quer dizer isso? Essa redução pode ser feita por acordo individual expresso.
no percentual de 25% para todos os trabalhadores, de 50% e 70%. Para quem? Para quem recebe até 3 salários mínimos, que é R$ 3.117. Para os que hoje já recebem acordos individuais livremente por serem configurados na consolidação da lei do trabalho como hipersuficientes, remunerados com mais de 2 tetos, isto é, acima de R$ 12.000, e tem curso superior, os percentuais de redução serão particulados entre as partes. O que quer dizer isso? Ó, negão, você ganha R$ 15.000, eu só vou poder te pagar 10. Então, 5, nós vamos repactuar entre nós, você vai reduzir o seu período de trabalho em 25%. Sempre com o direito de receber o valor do emergencial. O que é o emergencial? É exatamente por meio desse acordo coletivo, a medida pode ser pactuada com todos os empregados. O prazo máximo de redução é de 90 dias. Ou seja, vamos ver logo em seguida. Deixa eu alertar uma coisinha para vocês, é que o nosso ministro Lewandowski levantou uma peninha, nesse caso aqui, e deixou uma pulga atrás da orelha, que é somente com a anuência do sindicato, ou perdão, com a participação do sindicato da empresa, né, e do funcionário. Isso daí criou um certo óbice, né, que a nossa advogada, a doutora Rita Amaro, ela vai ter aí uma palestra com você no próximo dia 14, no mesmo horário, ela poderá esclarecer melhor. O fato é de que isso ficou meio atrapalhado. Mas o governo federal disse que ninguém para de fazer isso. Se habilita, coloca no site do governo federal e eles vão acumulando. Só vão soltar isso depois de esclarecido isso com o Tribunal Superior lá, que o Lewandowski está levando isso para o colegiado. Então, aí nós vamos saber melhor o que vai ficar sendo decidido. Jornada de trabalho deverá ser restabelecida quando houver cessação do estado de calamidade pública, né, encerrando o período pactual no acordo individual ou antecipação pelo empregador do fim do período de redução pactuado. Quer dizer que, se nós tivermos o regime de calamidade pública encerrado, nós temos que voltar a trabalhar normalmente e cessa esse período de redução de jornada de trabalho. A medida já está em vigor, só que levantaram essa lebrinha aí no tribunal, né? O tal do Lewandowski segurou um pouquinho, dizendo que tem que passar pelo crivo do sindicato da categoria. Então, para os casos de suspensão do contrato de trabalho em empresa com receita bruta anual menor do que 4,8 milhões, né, o seguro-desemprego será pago integralmente ao trabalhador. Parece que deve ser a maioria de nós, aí, com 4,8 milhões de seguro-desemprego, são empresas com receita bruta anual de 4,8 milhões, que deverão manter o pagamento de 30% da remuneração de empregados, que também receberão benefício emergencial e o valor de 70% de seguro-desemprego.
A suspensão pode ser pactuada por acordo individual. Não precisa ser coletivo, mas pode ser coletivo. Então, isso para quem recebe até 3 salários mínimos, como nós já vimos antes, ou mais de 2 tetos do regime próprio da Previdência, isto é, acima de R$ 12.000. Parece que ficou uma lacuna aí no meio entre quem ganha até 3 salários mínimos e quem ganha acima de R$ 12.000. Isso realmente ficou sem uma definição. Nós ficamos aí com o pé um pouco na lama, né? Está num lugar meio nebuloso. A proposta por escrito, em todo caso, deve ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 48 horas. Por meio do acordo coletivo, a medida poderá ser ampliada a todos os empregados. Ou seja, você pode fazer individualmente para aqueles que você deseja, ou pode fazer coletivamente. O prazo máximo dessa suspensão é de 60 dias. Importante, nesse período de suspensão, o empregado não vai permanecer trabalhando com o empregador, porque aí vai aparecer maroteira. Olha, eu fiz esse acordo, mas ele vai continuar trabalhando aqui para mim, eu vou pagando por fora. Né? Aí não vai ser correto. Ainda que parcial, por meio de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, o trabalhador ainda terá a garantia provisória do novo emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada por período equivalente. Ou seja, quem estiver fazendo algum trabalho em casa ou de alguma forma, não é para fazer esse tipo de acordo. O trabalhador vai ter garantia provisória de voltar ao emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada por período equivalente. A medida também está em vigor na 936. Vou explicar um pouquinho melhor esse ponto. Nós suspendemos o funcionário do trabalho por um período de 60 dias, reduzindo a remuneração dele em 30%. O governo vai pagar, através do critério de seguro-desemprego, os 70%. Isso sempre por 60 dias. Voltando ao trabalho, né, depois dos 60 dias, a empresa retoma o pagamento integral e garante a esse funcionário que ele permaneça empregado por mais 60 dias, pelo menos. Ok? Então, essa é uma garantia para o funcionário continuar empregado. Então, essas convenções ou acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente também podem ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias corridos a contar da publicação da medida provisória, que já aconteceu. Já decorreu 10 dias da medida provisória. Ou seja, se você já tinha um acordo coletivo de trabalho, onde a pessoa trabalhava, em vez de 8 horas, trabalhava 10, descansava um dia a mais por semana, alguma coisa assim, isso pode ser renegociado de acordo com o novo critério, a nova adequação por conta da sua necessidade e da conveniência do funcionário. Então, os acordos coletivos que venham a estabelecer porcentagem de redução de jornada diferente das estabelecidas, ou seja, 25%, 50% e 70%,
O benefício emergencial será pago nos seguintes valores. Eu vou colocar aqui, mas explico melhor. Redução inferior a 25%. Não há direito ao benefício emergencial, ou seja, você fez um acordo de 20%, então não tem direito. O funcionário não consegue receber. Você fez uma redução entre 25% e 50%. Você continua pagando agora, ele tem o direito de 25%. Só tem direito a 50% se for maior do que 50%. E isso se for entre 50% e 70%. Se for maior do que 70%, então o benefício é integral, é com 70% de seguro-desemprego. Ok? Então, a medida já está em vigor também, na 936, e isso é direto com a Caixa Econômica, onde está o seguro-desemprego de cada um. Isso já está, todo mundo que que está registrado na empresa, que tem direito ao seguro-desemprego, ele vai ter acesso lá na Caixa Econômica. Se você tiver funcionários que não estão registrados, não vão ter esse direito, não terão condições de se registrar na Caixa Econômica para o seguro-desemprego, porque eles não têm. Eles não participam, né, do seguro-desemprego. Hoje em dia, muitas empresas acabam contratando gente em pessoa jurídica e aí o seguro-desemprego não está cobrindo. Para termos fôlego ao fluxo de caixa. Além dessas medidas que nós já falamos, essas medidas todas é no sentido de garantir um fluxo de caixa mais equilibrado na empresa. Cada caso é um caso, a gente não consegue ser muito general, muito específico, é mais general mesmo, por conta de que cada empresa tem um determinado tipo de, de trabalho, né? Ela pode pretender deixar todo mundo de férias, ela pode pretender deixar todo mundo afastado, ela pode pretender deixar 50% afastado, 50% trabalhando, ela pode pretender reduzir jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%. Enfim, isso deve ser muito particular de cada empresa. Então, é preciso analisar dentro da empresa a sua necessidade. Isso é muito, muito, muito importante. Essas coisas não é para ser feito de qualquer maneira, é o que for necessário para a empresa. Aqui tem um fôlegozinho que também é dado. As empresas que estão no Simples Nacional poderão recolher os impostos federais correspondentes aos meses de abril, maio e junho, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, está jogando lá para frente, né, 6 meses depois. É 6 meses? 6 meses. De abril vai para outubro, de maio vai para novembro, de junho vai para dezembro. Agora tem uma regrinha, porque são apenas os impostos federais, não é todo o DARF que é para passar. Então, ele diz assim, ó, o Simples Nacional será atualizado automaticamente para gerar 2 guias de recolhimento de impostos, por meio do programa gerador de documento de arrecadação do Simples Nacional. Por que 2? Porque uma é do recolhimento do imposto federal e o outro são dos recolhimentos da fazenda estadual e da municipal, né? Então, como ele está explicando aqui, é uma guia referente aos impostos federais, com vencimentos já alterados de abril para outubro, de maio para novembro e de junho para dezembro. Ele já faz isso automaticamente. E
uma guia referente aos impostos municipais e estaduais que continuarão com vencimento nos prazos normais. Então, é uma prática que já está sendo observada e você já pode ter acesso a isso daí. Como o seu imposto a ser pago em abril é lá pelo dia 20, quando você gerar o DARF, você já vai ter essa possibilidade de jogar para frente. Isso se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, você mantém no vencimento normal. Né? Por quê? Porque, de repente, lá em outubro você vai pagar 2. Em novembro você vai pagar 2. Em dezembro você vai pagar 2. Então, pode ser interessante ou não. Depende de cada caso, depende de cada empresa, depende do seu fluxo de caixa, tá? Observem bem isso. Então, fica suspenso, aqui é importante também, fica suspenso as parcelas do FGTS pelos empregadores, com vencimento em abril, maio e junho, que também passam para outubro, novembro e dezembro, respectivamente, sem multa, sem juros ou qualquer reajuste, a serem quitados em até 6 parcelas mensais. Aqui melhorou, porque aqui você não vai acumular 2, mas você vai dividir em 6 parcelas. Já está em vigência e está publicado na medida provisória 927. Vai requerer um trabalhinho, porque tudo é referido a uma medida provisória. Então, precisa ir lá na medida provisória e esclarecer como é que é feito isso. A prorrogação independe de adesão prévia. É necessário evitar até o dia 7 de cada mês, por exemplo, esse mês aqui já foi, a guia gerada para o sistema do e-social, de maneira a excluir o FGTS do DA padrão. Dessa forma, a guia será gerada apenas para a contribuição previdenciária e imposto de renda. Então, vocês lembram que no FGTS, você, além de pagar o FGTS, você ainda tem uma contribuição previdenciária de imposto de renda. Isso vai ser excluído, né? Porque se trata só do FGTS, a contribuição previdenciária de imposto de renda continua sendo feita. Então, o cliente poderá pular até 2 parcelas mensais em financiamento habitacional, de crédito pessoal e consignado, voltando a pagar normalmente após esse período. Então, se o nosso funcionário estiver, por exemplo, com crédito consignado, ele pode pular esse período. Ele não vai acumular, ele simplesmente vai pular. Ele pula, é uma prorrogação sem alterar o saldo do devedor. Ok? Então, isso já está funcionando, está 100% online. Como é que tem acesso? Pela página eletrônica da Caixa. Então, eles vão divulgar em breve, mas eu já tenho notícia de que isso já está funcionando na Caixa, na página eletrônica da Caixa. A Caixa está fazendo um trabalho muito célere em atendimento a essas normas todas. Então, é acionar a página eletrônica da Caixa que vai conseguir resolver esse problema. Esse outro problema aqui. O Ministério da Economia adotou um conjunto de medidas para suspender os processos de cobrança em renegociações de dívidas com a União. O que quer dizer isso? Se você estava enquadrado em alguma renegociação de dívida, isso fica suspenso. Né? Então, você vai ter aí que aguardar para renegociar depois. Também fica suspenso os atos processuais de protesto,
não pode protestar e defesa administrativa também não pode ocorrer para todos os contribuintes, bem como negociações de dívidas junto à Procuradoria-Geral. Então, se você tem uma dívida junto à Procuradoria-Geral e quer renegociar sua dívida, não é possível fazer nesse período. Isso está tudo suspenso, aguardando que volte à normalidade. Ok? Então, o saldo devedor começa a contar os vencimentos a partir de junho só. Então, já não é mais calculado em abril, vai ser só em junho. E poderá ser parcelado por pessoas ou micro ou pequena empresa em até 100 vezes, 100 meses, enquanto médias e grandes empresas terão até 84 meses para pagar. Então, a micro ou pequena empresa, até 100 meses. Médias e grandes empresas, até 84 meses. Então, o pedido de renegociação da dívida deverá ser feito na página eletrônica do portal do Regulariza. Mas está suspenso por enquanto. Isso vai ser só renegociado a partir de junho. Do que se trata essa postergação de pagamento do PIS, PASEP, COFINS e contribuição para a Previdência? Estabelece o adiamento do pagamento do PIS, PASEP, COFINS e contribuição para a Previdência por empresas de vencimento de abril e maio que passa para agosto e outubro. Abril, o vencimento de PIS, PASEP, CEP e COFINS para essas empresas vai lá para o dia 20, né? Então dá tempo de você se eleger para pagar só em agosto e outubro. Também você pode ver a Instrução Normativa 1932 e a Portaria 139 do Ministério da Economia. Eu não vou entrar aqui agora, porque não vai sobrar muito tempo para nós respondermos perguntas específicas. Nós estamos um pouquinho adiantados na hora. As alíquotas pagas pelo setor produtivo ao sistema S, que é SESI, SENAC, SENAI, SESC e etc., né, vai ter uma redução de 50% até junho de 2020. Você lembra que quando você paga o INSS, você paga também outras entidades. Essas outras entidades, você vai ter uma redução de 50%. Para o SEBRAE, a medida determina que a entidade destine ao fundo de aval às micro e pequenas empresas no mínimo 50% do adicional da contribuição que lhe foi repassado nos termos da lei. Isso não é muito importante para nós. As contribuições ao sistema S incidem sobre a folha de salários. Nós sabemos disso. Em vigência com a publicação da medida provisória 932. Agora nós temos aqui a preservação ao consumo responsável. Benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Isso daqui é um pouco repetido do que nós já vimos antes, isso é mais um reforço. O valor do benefício emergencial terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego, a que o empregado tenha direito. Para os casos de redução de jornada de trabalho e de salário, será pago o percentual do seguro-desemprego equivalente ao percentual da redução. Nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado terá 100% do valor equivalente do seguro-desemprego. Se o empregador mantiver 30% da remuneração, o benefício fica reduzido pelo texto da medida provisória 936. O pagamento do benefício não vai alterar a concessão ou alteração do seguro-desemprego
que o empregado vier a ter direito. Ou seja, se utiliza a, a base do seguro-desemprego para fazer esse pagamento, mas o seguro-desemprego não se altera. A federação é que vai estar pagando isso, ele só apenas está usando a base do seguro-desemprego da Caixa Econômica para poder fazer esses pagamentos, ok? Mas você não vai ter seguro-desemprego menor, não. Tem aí algumas exceções para o recebimento, né? E não sempre vem o caso que eu entendo com isso aqui. O governo federal destinou 51 bilhões a esse programa, por meio da medida provisória 935. O benefício já está em vigor nessa medida provisória aqui. Então, muito obrigado pela participação até esse momento. Estou disponível para responder a quaisquer perguntas. Fiquem à vontade. Então, Nalfa, tem umas perguntas aqui. Então, o senhor está muito pertinho do microfone ou não? Eu estou ouvindo bem. Tá, então vamos lá. Então, como obter capital de giro mais rapidamente e com menores taxas? Isso daí é como foi dito, você tem que entrar em contato com o seu banco. O seu banco é que está mais habilitado a te fornecer o crédito, né? Nós temos notícia que os bancos já estão utilizando recursos do BNDES, né? Só que as taxas dos bancos são acrescidas ao valor que o BNDES tem divulgado, de 3,75%, eles acrescem mais uma taxa deles, que varia segundo a análise de crédito de quem está solicitando, do solicitante. Do interessado, né? Do interessado. Então, a empresa A vai ao banco, ao seu banco, e fala, eu quero capital de giro. Como é que eu vou poder ter isso daí? Ela vai dizer assim, a sua ficha aqui é ótima, você já tem um crédito aprovado de 100 mil reais, de 200, de 500. Então, ótimo, então eu quero esse crédito. Quais são as condições? As condições são essas, essas e essas e essas. Geralmente, eles vão pedir garantias físicas e a taxa vai estar girando aí em torno de 9%, 10%, por conta dos acréscimos que os bancos colocam. Entendi. E se a gente fizer hoje o pedido pela Caixa, é melhor do que pelos outros bancos ou vai ser parecido? Não, a Caixa sempre está na frente, está melhor. Se você já tiver uma conta na Caixa, vá na Caixa, que a Caixa está mais ágil em atender o interessado, tá? Tá bom. E aí, para entender agora, após a carência de 6 meses, aquela carência que o senhor falou durante a apresentação, sabe? De quem pegou empréstimo, acredito que no BNDES, talvez, de 6 meses, pagaremos o empréstimo de capital de giro junto com as prestações mensais das parcelas programadas, ou seja, teremos 2 pagamentos nos 6 meses seguintes à carência? Como é que fica redistribuído esse valor que a gente deixou de pagar por 6 meses? Não, quando é financiamento de capital de giro, você vai fazer um contrato com o banco para pagar em até 100 meses, com carência de 6. Então, você começa a pagar depois dos 6 meses. E aí você tem 6 meses, 100 meses para amortizar a sua dívida. A carência é para você começar a pagar depois da carência. Não tem acumulação de valor nenhum. Tá, entendido. E qual que é a importância de... Oi, pode falar, quem? Não, pode finalizar, que eu termino aqui. Eu pergunto quando você terminar. Tá bom, Márcio, vamos lá. Qual que é a importância de fazer um fluxo de caixa para os meses seguintes, especialmente no momento atual?
Ó, a importância é muito grande, né? Você vai precisar estar fazendo um fluxo de caixa de curto prazo, né? Os próximos 3 meses, enxergando nesse fluxo de caixa de 3 meses, como é que estão as suas obrigações e os seus valores de recebimento. E nos outros 3 meses, você tem que colocar a sua expectativa de novas vendas, não é? E novas obrigações, porque daí você mensura mais corretamente as suas necessidades. Não sei se eu fui claro. Foi bastante. Márcio, você queria fazer uma pergunta? No caso de parcelamento, o PERT, né? Quem entrou, quem fez aquele acordo que teve e pegou todas as dívidas, fez um pacote aí, parcelou vários meses, né? Vários anos. Como é que fica? Onde se enquadra isso nessa carência de pagamento, na suspensão? E onde como é que fica esse parcelamento dessa dívida atrasada, que foi feito, né, através do PERT? Através do PERT. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou responder Teve, duas. teve, teve aquele parcelamento, aquele programa que as empresas endividadas, tal, para ajustar, não me lembro qual foi o plano, foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, no qual as empresas puderam pegar todas as dívidas e parcelar por vários anos, com abatimento de juros, de multas, entendeu? E eu acabei Dívida, entrando nisso, entendeu? Nesse parcelamento, entendeu? dívida de imposto, Márcio? Hã? Dívida com Tá. imposto? Exatamente, tudo imposto. Dívida com imposto, seu Naufal. Dívida com imposto parcelado, como é que fica? Ele fica suspenso pelo prazo do período da calamidade pública. Você vai reiniciar os pagamentos depois desses 90 dias. Tá, mas reiniciar começando aí. Entendi. Não vai ter acréscimo, ou seja, se a sua dívida era em abril de 100, né, você vai reiniciar os pagamentos em abril, maio, junho, julho. Você vai reiniciar os pagamentos em julho. Não vai ter acréscimo nenhum a isso. Entendi. Tá? E, seu Naufal, uma dúvida minha aqui, que eu sempre pergunto para o senhor, né? Mas acho que todo mundo gostaria de saber. Nesse momento, é melhor a gente pegar dinheiro emprestado ou usar o que a gente tem guardado, se a gente tiver um pouquinho na empresa guardado? O que é melhor? Bom, é uma questão de, vamos dizer assim, de estratégia. Se os juros que você vem a pagar é baixo, né, porque depende da negociação com o banco, acho que vale a pena como uma precaução, como precaução. Porque o dinheiro que você tem guardado não vai render a mesma coisa do que o que você vai pagar de juros. Então, talvez, se você tiver um planejamento de caixa mais seguro, você não pega. Mas se você tiver uma dúvida que pode acontecer nas vendas, né, nos valores que você venha a ter que pagar suas responsabilidades, então é melhor pegar, porque é uma garantia. E aí você tem bastante tempo para pagar, né? Vamos lá. Vamos pegar uma dívida, vou chutar aqui de 100 mil reais, ou de 500 mil reais. Eu vou pagar isso em 60 meses. 60 meses, são 5 anos. O que vem me dar um pagamento de 10 mil reais por ano, acrescido, claro, dos juros, né? Então, 10 mil reais por ano vai dar, sei lá, 2 mil reais por mês de pagamento. Será que não vale a pena eu tomar isso para ficar um pouco mais seguro, um pouco mais garantido? Isso é uma análise própria que a empresa precisa fazer. Por isso, do fluxo de caixa, de 3 meses e Entendi. mais 3. Perfeito. E em termos financeiros, o que o senhor acha melhor? Colocar o funcionário de férias ou fazer aquela redução da jornada de trabalho? De novo, é um problema estratégico.
Se, no caso, a empresa vai poder utilizar esse período de férias melhor, ela pode fazer isso. Se ela não vai poder utilizar, por exemplo, férias anuais com a empresa fechada, não vai poder utilizar isso. Então, é melhor colocar o pessoal fora durante o período de 30 dias e reduzir a sua folha, né? Em vez de estar pagando essas férias, né? Vai só pagar quando, de fato, o funcionário tirar as férias. Porque nas férias nós temos dois pagamentos. Um pagamento é o seu próprio salário e o outro pagamento é 1/3 das férias. O pagamento do próprio salário, se você der a suspensão dele por 30 dias, você deixa de pagar esse valor. Mas ele deixa de fazer as suas obrigações. Por exemplo, se é um pessoal administrativo que está trabalhando full time, como é que você vai dispensar ele, né? Você não vai poder dispensar. Ah, mas então eu vou atribuir férias para ele mais para frente. Ah, então eu vou atribuir férias para ele mais para frente. E não pago agora nada de 1/3, só pago o salário. E 1/3 eu fico para pagar até dezembro. Entendi. Então, o funcionário sai de férias, a gente paga o salário mensal dele. Normalmente, só 1/3 a gente deixa para depois? Isso, exatamente. Pelo Até período de um dezembro. ano. Dentro de um ano, Ah, até até dezembro. dezembro, até dezembro. Tá bom. Tá ótimo. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para o seu Naufal? Tem, Alguém gostaria de fazer? tem. Eu tô com dificuldade, porque na realidade eu coloquei, entrei no mês passado, né? Consegui ainda fazer com a redução em 25%. Do mês passado já está valendo para essa nova lei? Já está valendo, já. Já está valendo? Já está valendo. Tá, então, porque na realidade eu fui na última semana, né? Eu dei a última semana de férias, de folga, né? Para fazer a redução salarial e com isso reduzi 25% da minha folha. Né? Aí, como não sabia, eu, de qualquer jeito eu mandei descontar mesmo e para depois ver se fosse o caso eu pagava a diferença. Né? Então já posso contar que está valendo, né? Está valendo, está valendo. Só que esse acordo você precisa mandar no site da Receita, para eles poderem estar fazendo o pagamento. Ah, então ele já tem. Tá. E tem prazo, esse prazo para mandar para a Receita? Não, você tinha até 10 dias depois de fazer o acordo para mandar para a Receita. Ocorre que, agora com essa história do Lewandowski aí, né, Ah, no Supremo, ele, vamos dizer assim, estabeleceu uma restrição que só pode ser válido com acordo sindical. Mas isso está sob júdice. Ele ainda não é definitivo. tá, então Então, como é que eu faço? Hoje é dia 9, né? Então, mês passado, eu teria até o dia 10 agora ou 10 antes de iniciar a dispensa? não, não, veja, segundo as normas, depois de você fazer o acordo, você tinha 10 dias para anunciar, para colocar no site da Receita. Se você ainda não fez, faça, faça, não importa se está atrasado, se está demorando, não importa, faça. Eles estão aceitando todas as inclusões. Tá? Ele Entendi. já tem mais de 10 milhões de inclusões no site da Receita. Entendi. Agora, o que acontece? Aí, nesse mês, eu já apliquei também as férias. Né? E as férias, já dei 15 dias de férias a partir do início desse mês. Só que, o que está vendo? Por exemplo, ontem eu tive um trabalho para fazer, tive que pegar um funcionário para fazer um trabalho lá digamos, no aeroporto. E eu tive que tirar uma nota fiscal, aí chamei meu financeiro, tira uma nota fiscal. Esse trabalho esporádico, assim, o funcionário vai ficar trabalhando, sei lá, 1 hora aqui. Como é que é tratado isso nesse período de férias? Você simplesmente paga ele por fora, dá uma gratificação, ele está de férias.
Entendi, né? Está de férias, senão complica demais, né? Você não vai Entendi. fazer uma folha de 1 hora de trabalho para 2 funcionários. Não, é porque aí, de repente, se ele tiver maldade, ele fala, não, eu trabalhei, então quebrou a férias, eu trabalhei, então isso Não, aí. sim, com certeza. Mas essa parte jurídica, né? O que você tem que fazer é se proteger. Você faz um recibo para ele de trabalho esporádico de 1 hora. Entendi. Então, beleza. Pronto. Bom esclarecimento aí. Eu acho importante todo mundo participar também da live da doutora Rita, que vai acontecer no dia 14/4 às 10. A doutora Rita, inclusive, ela está na nossa sala agora. Ela deve ter infartado com essa sua dica, seu Naufal. Doutora Rita, a senhora está aí? Ela pode explicar para vocês certinho como é que a gente faz esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que fazer tudo dentro da maior segurança possível. Então, dia 14, ela vai conversar com a gente e vai explicar a parte legal do que a gente está tomando de decisão. O que o seu Naufal colocou aqui é o lado financeiro. Como é que a gente pode fazer? A doutora Rita vai garantir que a gente faça isso com segurança para a gente não ter esse problema depois, né, Márcia? A pessoa foi lá e entra o recibo e não sei como. Então, como é que a gente formaliza isso dentro das novas leis trabalhistas para que seja viável e que a gente não corra riscos, tá? Então, eu queria agradecer vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber alguma coisa? Toda essa nossa apresentação foi... Eu vou agradecer a participação de todos, tá? Só isso. Um bom dia a todos. Obrigada, viu? Eu sou Naufal aí pelos esclarecimentos aí, vocês aí pela iniciativa aí de proporcionar esse ajuda, né, gente aí que nós estamos meio perdidos, né? Informações vendo de todos os lados, não sabe o que. Uma hora entra uma medida, depois é revogada e a gente fica nessa situação aí. É verdade, Márcia. As dúvidas são enormes. A gente tem também... O seu Naufal já está com a gente há quantos anos, seu Naufal? Bem mais de 10, né? Uns 15, talvez? 10, 11 anos, por aí. Eu achava até que era mais, porque a gente tem essas dúvidas mesmo. Então, a gente gostaria de, nesse momento, também colocar à disposição o seu Naufal e o trabalho dele em conjunto aqui, que está fazendo isso voluntariamente. Obrigada, seu Naufal, para ajudar a gente nesse momento. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar um e-mail. A gente vai receber esse e-mail e vai repassar para o seu Naufal, tá? Então, nosso e-mail é marketing@freeshop.com.br. Fiquem à vontade para fazer perguntas e o seu Naufal vai também procurar atendê-los, tá certo? Então, nos vemos na segunda live, então, com a doutora Rita, dia 14. Thaís, eu acho que é importante também nós ressaltarmos essa terceira live, que é a de marketing e vendas, porque está todo mundo preocupado, porque praticamente nós ficamos tolhidos de ter as receitas normais das empresas, né? Então, quem vai fazer essa apresentação depois da doutora Rita, na terceira dia live 16, aí, né? é o João Riva, é uma pessoa muito experiente que dá uma assessoria para várias empresas, e ele vai trazer um pouquinho da experiência do que está acontecendo com essas empresas, como eles estão criando aí, vamos dizer, essas dificuldades iniciais, o que eles estão colocando como diferenciais competitivos para atender os diferenciais do momento que nós estamos vivendo. Então, acho muito interessante, se vocês tiverem oportunidade de participar, ou se alguém da área de marketing da empresa quiser participar, será muito interessante também. Perfeito. Valeu, Auler. Um abraço aí, Auler. Aí, Márcio, um grande abraço aí para você e prazer poder contribuir um pouquinho, que seja com as dúvidas e esclarecer alguma coisa. Nós também ficamos perdidos aqui com esse tiroteio de medidas provisórias aí. E agora estamos achando algum caminho e queremos dividir isso com vocês e com nossos parceiros aí de longa data, né? Legal, agradecemos aí vocês aí. Um abraço. Então, tá bom. Um abraço. Obrigada, gente. Então, até dia 14, às 10 horas. Falou, Thaís. Um abraço, beijo. Até mais.